meus amados, minhas amadas irmãos. Bem-vindo ao canal Nova Ponte Católica aqui no YouTube. A gente já está indo para mais uma aula do nosso catecismo. A gente estava na aula sobre a Santíssima Trindade, o entendimento um pouco geral sobre a Santíssima Trindade. E agora a gente está indo para a próxima aula, né? Então a gente parou, né, no parágrafo 268, o Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, peço que vocês acolham toda a nossa doutrina com muito amor, tá? Lembre-se que é sempre muito importante, antes de vocês fazerem o estudo, pedir ao Espírito Santo total discernimento para entender, de fato, toda a profundidade do nosso catecismo. Nosso catecismo não caiu do céu. São séculos e séculos de costume, tradição e, claro, pautado na Sagrada Escritura também. Beleza? Então vamos lá. Parágrafo 268, vamos começar. De todos os atributos divinos, só a onipotência de Deus é mencionada no símbolo. Confessá-la é de grande importância para a nossa vida. Nós cremos que tal onipotência é universal, pois Deus que criou tudo, governa tudo e pode tudo. Ele é também de amor, pois Deus é nosso Pai. É misteriosa, pois somente a fé pode discerni-la. Por quê? Pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Isso é 2 Coríntios, né? Capítulo 12, versículo 19. Continuando. Ela realiza tudo quando quer. E essa palavra é referente a Salmo 115, versículo 3. Vamos continuar. As Sagradas Escrituras professam reiteradas vezes o poder universal de Deus. Ele é chamado soberano de Jacó, Gênesis 49, versículo 24, Isaías, capítulo 1, versículo 24. O Senhor dos Exércitos, o forte e poderoso. Salmos 135, 6 diz: é porque os fez, por isso nada lhe é impossível, e ele dispõe da sua obra, como lhe agrada. Ele é o Senhor do universo, cujo ordem estabeleceu, a qual lhe permanece inteiramente submissa e disponível. Ele é o Senhor da história, governa os corações e os acontecimentos segundo a tua vontade, segundo a sua vontade. Tu podes desdobrar sempre teu grande poder. Quem poderia resistir à força do teu braço? Sabedoria 11, 21. Vamos lá. De todos tens compaixão, porque tudo podes. Deus é o Pai Todo-Poderoso, sua paternidade e seu poder iluminam-se mutuamente com efeito. Ele mostra sua onipotência paternal pela maneira como cuida de nossas necessidades, pela adoção filial que nos outorga. Serei para vós um pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por sua misericórdia infinita, pois mostra seu poder no mais alto grau, perdoando livremente os pecados. A onipotência divina de modo algum é arbitrária. Em Deus o poder é a essência, a vontade, a inteligência, a sabedoria e a justiça são um só e a mesma coisa, de modo que nada pode estar no poder divino que não possa estar na justa vontade de Deus ou na sua sábia inteligência. Então você já está vendo aqui que a catequese ela deixa muito claro que Deus é tudo e Deus é. Deus não existe, Deus é. Continuando. A fé em Deus, Pai Todo-Poderoso, pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Ora, Deus revelou sua onipotência da maneira mais misteriosa no rebaixamento voluntário e na ressurreição do seu Filho, por meio dos quais venceu o mal. Assim, Cristo crucificado é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Na ressurreição e na exaltação de Cristo, o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou a extraordinária grandeza do poder que ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa em favor de nós que cremos. Maravilhoso, né? Então a gente já vê que o Pai Todo-Poderoso, ele, mesmo sabendo da sua onipotência, mesmo sabendo
que ele é o alfa e o ômega, ele se fez homem. No momento que ele se fez homem, ele se desdobrou à nossa miséria, fazendo com que ele, sendo todo-poderoso, pudesse enxergar e nos mostrar o caminho do qual a humanidade já tinha se perdido há muito tempo, e mostrar que a salvação, ela não era só um fundamento para o povo israelita, mas para todo mundo. O projeto de salvação era universal. Vamos lá, vamos continuar. Somente a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Esta fé gloria-se de suas fraquezas, a fim de atrair sobre si o poder de Cristo. Desta fé, a Virgem Maria é modelo supremo. Ela que acreditou que para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Que pode engrandecer o Senhor. O poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é santo. Lucas 1,49. Nada é mais adequado para consolidar nossa fé e nossa esperança do que a convicção profundamente cravada em nossas almas de que nada é impossível a Deus, pois tudo que eu creio a seguir nos properá a crer. As maiores coisas, as mais incompreensíveis, bem como as que mais ultrapassam as leis ordinárias da natureza, da nossa razão, o admitirá facilmente e sem hesitação, desde que tenha pelo menos ideia da onipotência do divino. Então você vê, Deus ele fez coisas grandiosas, né? E a gente deve acreditar de forma absoluta que ele rege as nossas vidas, mesmo nós não sabemos disso, né? Mesmo a gente não tendo esse conhecimento. E o mais importante também é que ele é tão misericordioso, né? Principalmente quando ele se faz carne, né? Como Jesus Cristo, que ele deu a sua vida para nos salvar do pecado. E que nós sempre temos que acreditar na benevolência dele, mesmo passando por todos os sofrimentos mundanos, sabendo que esse sofrimento não é causado por Deus, e sim causado pela corrupção do pecado de homens que não creem e não clamam a ele. Por isso que o mundo é como é, não por culpa de Deus. Aí as pessoas perguntam assim, mas por que Deus não faz? Não, porque Deus é amor. Então Deus não vai obrigar os outros a amar ele a partir do medo. Entendeu? Então, no caso, cabe a nós cristãos fazer com que as pessoas enxerguem Deus em nós. Então, a responsabilidade é muito grande. Muitas das misérias do mundo acontecem porque cristãos não têm a ousadia de ir contra as injustiças do mundo e pregar o evangelho de forma plena, para que as pessoas entendam que a vida terrestre é passageira e o céu está bem ali. Beleza? Vamos continuar. Justamente com Jó, o justo, nós confessamos, reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Fiel ao testamento da Escritura, a igreja com frequência dirige-se sua prece ao Deus Todo-Poderoso e Eterno, crendo firmemente para Deus nada é impossível. Deus manifesta sua onipotência, nos convertendo de nossos pecados e nos restabelecendo em sua amizade pela graça. Ó Deus, que manifestais o vosso poder sobretudo na misericórdia. Se não crermos que o amor de Deus é todo-poderoso, como crer que o Pai pode nos criar, o Filho nos remir e o Espírito Santo nos santificar? Então a gente tem que acreditar. Porque se a gente não acredita em Deus de forma plena, tanto a salvação através de Cristo não vai acontecer e nem o Espírito Santo nos santificar. Então, uma coisa liga a outra, porque Deus é trino, é um só, mas é trino. Vamos aqui agora, Criador, né? Então, vamos lá, Criador. No princípio, Deus criou o céu e a terra, né? Gênesis 1. Com esses solenes palavras, inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma essas palavras, confessando Deus Pai Todo-Poderoso, como Criador do céu e da terra. De todas as coisas visíveis e invisíveis, por isso falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação, e depois da queda do pecado, do qual Jesus Cristo, o Filho de Deus,
veio nos resgatar. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus. O começo da história da salvação nos que comuna em Deus, inversamente o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação. Ele revela o propósito em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Então, desde o princípio, ele já nos via como a cereja do bolo da criação. Mas, infelizmente, com o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, essa criação ela foi corrompida. E aí, ele teve que realmente restabelecer a criação e não só preparar a humanidade para que Jesus Cristo viesse à Terra para nos salvar dos nossos pecados. Continuando. Vamos lá. Por isso as leituras da Vigília Pascual, celebração da criação nova em Cristo, começam pelo relato da criação. Igualmente na liturgia bizantina, o relato da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o Testamento dos Antigos, a instrução dos catecúmenos para o batismo seguiu o mesmo caminho. A catequese sobre a criação. A catequese sobre a criação reveste-se de capital importância. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar, feita pelos homens de todas as épocas. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? E de onde vem e para onde vai tudo o que existe? As duas questões, a da origem e do fim, são inseparáveis. São decisivas para o sentimento e a orientação de nossa vida e o nosso agir. Então, meus irmãos, a gente terminou aqui mais uma aula. Terminamos aqui no parágrafo 283, né? Onde a gente vai destrinchar um pouquinho a mais. Vamos dar uma destrinchada mais profunda na questão da catequese. Ou seja, o que é catequese cristã? A tradição diz sobre a criação. Fomos já na aula passada, a gente pegou a Santíssima Trindade, demos a introdução do Criador e de como é entendida na tradição esse entendimento e algumas passagens bíblicas muito interessantes. Por isso que eu recomendo que, se caso vocês tenham alguma dúvida, vejam esse vídeo de novo e tem as passagens bíblicas que quando eu vou lendo eu vou falando para vocês e vocês podem pegar e ver, até mesmo ler o capítulo inteiro, que sempre tem um contexto mais rico. Então é isso, meus irmãos. Mais uma aula da catequese. Eu agradeço demais. A Missão Nova Ponte Católica está aí, né? A gente está fazendo as missões, né? Em Serrinha, em São Gonçalo. Às vezes a gente também em Natal. O nosso fundador Edmilson. Nossos irmãos também, o Anderson, a esposa dele, a Nery. A esposa de Edmilson, Tatiane. Minha esposa, né? A minha mulher Isabela. Então a gente está realmente adentrando com força e essa é a proposta da missão, ser ponte para aqueles que estão no abismo. No final, quando acabar o vídeo, vocês podem ir na descrição que vai ter o link do TikTok, né, onde eu faço alguns apanhados de vídeos bem curtos, né, também na intenção de instruir os irmãos, e o Instagram, do qual tem lives no Instagram, lives onde a gente faz orações, onde a gente faz meditações. Então é isso, meus irmãos. Que Deus entre na vida de vocês de forma firme e poderosa, tá? Viva Maria Imaculada sem pecado, viva Cristo Rei e que possamos ser pontes para aqueles que estão na vida. Fiquem na paz e mais uma vez foi um prazer. Tchau, tchau.